Dinheiro é uma troca, né? O dinheiro é uma energia. Uma energia, antes de qualquer coisa. Você gastou energia naquilo, é uma questão de justiça você receber alguma coisa em troca. Então o médico que cuida ali do seu paciente, entrega muito valor para o paciente, entrega saúde, né? A saúde tem muito valor, é natural ele receber uma quantia de dinheiro. Uma quantia de dinheiro, uma energia em função daquilo. Quando a gente pode ali ter o dinheiro, a gente não aceita porque no final das contas eu acredito que eu não mereço, né? E isso muitas vezes inconsciente. Deus não escolhe os preparados, ele capacita os escolhidos. Os escolhidos. Então ele foi te treinando para você chegar onde você chegou. E o propósito não é sobre o destino. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Mindcast. Nosso podcast que a gente fala de mentalidade, vida, negócios. E hoje com um convidado muito especial, Kelson Coelho, meu amigo. E nosso papo hoje vai ser longo. Eu quero que você já comece se apresentando quem é Kelson. Muito prazer, é um prazer muito grande estar aqui no Mindcast. Bom, eu sou filho de Deus e eu sou uma águia. Enfim, eu sou um exemplo, eu sou, um comunicador. E vamos lá, vamos falar sobre... Um grande mentor, empresário, pai. Kelson, a gente fez uma conexão muito forte, né? Num dos eventos que a gente fez, que a gente foi. E desde então a gente iniciou uma parceria muito legal. E eu gosto muito dos nossos papos quando a gente fala de mentalidade. Kelson hoje também é águia. E eu falei assim, a gente precisa gravar isso, porque às vezes a gente tem uns papos tão profundos, só que fica só entre nós. Hoje a gente tá aqui com algumas câmeras. E o que eu quero já começar te perguntando sobre... Você é médico, um grande médico, mentor de muitos médicos. E a gente sabe que a parte da mentalidade é uma coisa que as pessoas deixam de lado, elas negligenciam. E eu quero que você compartilhe um pouco aqui, já começando, o que a mentalidade mudou na sua vida e nos seus resultados. Uau! Lembrando um pouco da nossa história, né, como a gente se conheceu, por exemplo. Eu sou de Belo Horizonte, eu sou médico lá em Belo Horizonte, era médico lá em Belo Horizonte, e aí eu me mudei para Alphaville. Sim. E a gente se conheceu num evento aqui, eu não tinha me mudado ainda. Não tinha. E nem você. E a gente se conheceu naquele evento, e logo depois eu me mudei, você se mudou, e a gente continuou tendo um contato. Sim. Aqui. E por que eu mudei de Belo Horizonte para cá? Por causa da questão da mentalidade. Eu estava... completamente estável ali no meu consultório. Sim. Quer dizer, eu estava no meu consultório particular, vivendo só de consultas particulares, estava bem, já era mentor de médicos, inclusive, mas estava ali naquela mentalidade. E se eu permanecesse no mesmo local, eu ia permanecer encontrando as mesmas pessoas, tendo os mesmos pensamentos, tendo as mesmas ações, tendo os mesmos resultados. Sim. Então eu resolvi mudar de ambiente para conhecer novas pessoas, como eu te conheci, para mudar os pensamentos e mudar os resultados. Uau. Então a mudança de mentalidade para mim é o que muda os nossos resultados. Se eu for voltar um pouquinho lá atrás, se você me permite. Lógico. Eu formei medicina em 2007, já tem aí algum tempinho. E aí eu comecei atendendo por planos de saúde. Como é o habitual do médico no Brasil, o sistema nos empurra ali para atendimento de plano de saúde, e o fato é que o atendimento de plano de saúde ele está falido, a verdade é essa. Tanto para o médico está muito ruim, porque o repasse do plano de saúde para o médico é muito baixo, muito baixo, e aí o médico ele acaba tendo que atender num grande volume e tal, e isso reflete no atendimento para o paciente. Então, para o paciente esse sistema também está ruim, de modo que ficou insustentável naquele momento para mim, e eu falei, bom, não dá para trabalhar dessa forma, não é a medicina que eu acredito, atendendo um paciente muito rápido e tal, então eu resolvi mudar. E eu acreditava que para mudar, para melhorar o atendimento para o paciente, eu teria que me especializar mais, estudar mais medicina, ser um médico melhor. Fazer. Então, para você ter ideia, eu fiz 3 residências, eu fiz 3 especializações, depois eu fiz um mestrado, depois eu fiz um MBA. Uau. Então só no fazer e nada mudou. E sem estudar mentalidade nessa época? Sem estudar mentalidade. Porque ninguém fala isso, né? Na faculdade, você precisa... Eu escuto muito dos mentorados, né, que a gente tem em comum, os médicos, que eles nem sabem que não sabem que a mentalidade é tão importante.
Eles nos ensinam só a fazer, né? Fazer. Só fazer. Próximo diploma, próxima... E quando que você percebeu que, assim, só estudar não ia te levar a lugar nenhum? A gente acaba acessando isso no momento de dor, né? O fato é que eu tive um esgotamento total, um burnout. Eu cheguei em casa e nada mais fazia sentido para mim, aquele tipo de atendimento, e um cansaço físico muito grande. E aí que eu resolvi mudar. E eu falei, bom, dessa forma não está funcionando, só fazer não resolve. O que eu tenho que fazer? E aí eu descobri essa questão da mentalidade. E aí eu fui estudar sobre isso. E aí sim, trabalhando. Que ano foi isso? Isso foi lá em 2012, 2013. Ah, faz tempo. Então já fazem 11 anos estudando sobre mentalidade e trabalhando isso em mim. E olha que interessante, depois que eu comecei a estudar, bom, de 2007 a 2013 foram 8 anos, depois de formado, estudando, especializando e tal, e me levou a um burnout. E depois que eu comecei a estudar sobre mentalidade, trabalhar isso em mim, com 1 ano eu saí dos planos de saúde, saí dos plantões e passei a atender os meus pacientes muito melhor. E você tinha medos? Muito medo. De sair? Muito medo, porque foi uma mudança muito grande, né? Do fazer para o enfim ser. Aceitar a possibilidade de que não, eu posso ser o que eu realmente sou. E ser um empresário também, né? Porque a medicina, você não aprende a ser um empresário, você aprende a ser um médico. E mais do que ser empresário, eu percebi que eu poderia ser, no final das contas, eu mesmo. Talvez o que eu sempre me identifiquei lá, desde criança, que eu queria, no final das contas, ajudar o outro, ajudar outra pessoa, que eu acredito, inclusive, que a gente veio nesse mundo muito mais pro outro, né, do que pra gente, e em algum momento isso se perdeu e tal. Mas aí eu resgatei isso, então eu descobri que eu poderia, assim, simplesmente só ajudar o próximo e aquilo que ia me satisfazer. Então, quando eu voltei para o ser, foi importante nisso, mas foi uma mudança ali muito grande. Então, eu tive muito medo. Por exemplo, eu descobri que eu ia ter que virar o empresário, e aí o empresário tem que contratar uma secretária. Inclusive, olha como que o medo às vezes nos limita, né? Bom, tenho que contratar uma secretária para mim. E aí eu tive medo de contratar uma secretária. O que eu fiz? Eu chamei a minha esposa, a Vanessa, inclusive. Muitos fazem isso, né? Agradeço muito a minha esposa por causa disso, porque eu tive medo de contratar uma secretária. Na época ela estudava para concurso público, então eu falei com ela, bom, não vai ter muitos pacientes mesmo. Já entrou a perder, né? Aquelas dúvidas, aquelas crenças que a gente fica. Então você fica com a minha secretária, se alguém entrar em contato, você atende e tal, mas dá para você ficar estudando e tal. E o fato é que com pouco tempo e fazendo ali o que eu aprendi depois, os pacientes começaram a entrar em contato e tal, e depois de uns 3 meses que ela estava ali comigo... Não dou conta não. Aí eu tive coragem, ou o medo diminuiu, porque na verdade o medo não acaba, né? A gente aprende a fazer o que a gente tem que fazer, apesar do medo, enfrentar o medo, e a gente aprende a ter coragem, apesar do medo, e a gente faz o que precisa fazer. Então, depois de 3 meses, eu contratei uma secretária e tal, e aí a coisa começou a andar. Então, apesar de mudar essa questão da mentalidade, de saber que não, eu vou fazer porque eu sou, o medo estava ali presente. Mas depois a coisa foi melhorando, a gente adquire autoconfiança, né, com as pequenas conquistas que a gente tem, a gente vai comemorando aquelas pequenas conquistas, a confiança vai chegando e a gente vai melhorando a partir daí. Isso que você falou de autoconfiança é muito real. Primeiro, eu quero falar de 2 coisas que você disse aí, que é muito importante a gente ressaltar. Você falou, a gente veio pra cá, pra esse mundo, pra mais servir o outro do que... E eu sempre olho pra natureza e aprendo com a natureza. Tem alguma árvore que come do próprio fruto? Não tem. Ou seja, o propósito que a gente veio não é pra gente. Tem gente que fala assim, meu propósito é ser mãe. Meu propósito é ser feliz. Não, seu propósito sempre vai ter ligação com o outro. E outra coisa que você acabou de dizer, você falou do medo, que a gente nunca para de ter medo. O medo, ele é um fator de proteção pra nós, né? Ele é importante, porque imagina, você vai atravessar a rua... Você tem que ter um pouco de medo ali de ser atropelado para você não sair sem olhar.
Agora, qual que é o problema? É quando o medo te paralisa e te bloqueia. E a maioria das pessoas, por não saber domar o medo, ou lapidar, ou entender o que tem ali por trás, o medo bloqueia, paralisa e a pessoa não avança. O que você percebeu, assim, de evolução na parte da mentalidade que fez com que você conseguisse domar os seus medos e não deixar eles te dominarem? Principalmente essa questão da autoconfiança, quando você percebe que, bom, você conseguiu alcançar ali os seus pequenos objetivos e aí você comemora, você é grato por aqueles objetivos que você alcançou. Você confia em você. E aí você passa a confiar em você e essa confiança vai aumentando à medida das conquistas, das pequenas conquistas que você tem e das pequenas comemorações que você tem. Uau! Nossa, e isso é uma coisa que eu sempre falo, que a pessoa fala assim, como eu faço para ter autoconfiança? Aí eu falo, se torne confiável. Como assim? Você falou que você vai treinar? Treine. Você falou que vai comer saudável? Coma. Você falou que vai contratar uma secretária? Contrate. E aí você começa a confiar em você, porque você cumpre o que você promete para você. Perfeito. E aí a confiança vem. Como você confia em alguém? É do nada? Você consegue confiar em alguém que você nunca viu na vida? Não. Aquela pessoa, ela ganha a sua confiança. A autoconfiança é exatamente isso. É isso. Você vai cumprindo com as coisas que você se propõe. O exemplo da rua que você disse é muito bom, né? A gente não perde o medo de atravessar a rua. A gente vai atravessando a rua, atravessa com a mãe, depois atravessa ali sozinho, você vai ganhando viu que não morreu? Aí você vai Você aprende a atravessar a rua, mas você tem aquele medo ainda, mas você já confia, você já sabe, e aí você continua atravessando a rua. Então, tudo que a gente faz na vida deve ser assim. Então, a gente deve primeiro treinar e, principalmente, comemorar as pequenas conquistas. A história da gente ser grato e de agradecer é porque quando a gente agradece e comemora as pequenas conquistas e é grato por aquilo, a gente passa a valorizar as pequenas conquistas e a gente fica confiante porque a gente teve aquelas conquistas e com essa confiança a gente conquista cada vez mais, aumenta a confiança e aí a gente consegue enfrentar os nossos medos. Muito bom. O medo está ali para nos proteger, que bom, ele vai continuar ali. O que a gente precisa é aumentar a nossa confiança. É muito bom, é isso. E uma coisa sobre prosperidade, sobre riqueza. Isso que você está falando de progredindo, acontece a mesma coisa na mentalidade. Por que eu estou trazendo isso? Todos os médicos que eu converso, a pessoa fala assim, eu quero ganhar mais. Só que, o que não fica muito claro? Porque a pessoa ela fica olhando só a parte técnica. A estratégia, o tráfego, que obviamente precisa existir, só que o que ela não percebe é que existe o termostato financeiro. O que é o termostato financeiro? É essa questão da progressão e o quanto sua mente vai acostumando. Que nem a gente falou agora de atravessar a rua, você vai entendendo que aquilo ali você pode ousar um pouco mais. E na parte financeira também. Como que era a sua mentalidade? A gente falou muito disso lá no seu início. Sua realidade financeira lá no passado. E o que você percebeu que foi mudando para aumentando o seu termostato? O que é termostato, gente? Igual um ar-condicionado. Está programado para estar, sei lá, 18 graus. Se você atingir 21 graus, ele vai abaixar ali a temperatura. Hoje, o valor que você faz por mês, que você fatura por mês, é proporcional ao seu termostato financeiro, merecimento para aquilo. Você pode perceber que esse valor, ele já faz um tempo que você tem feito ele, não é do nada. Tem médicos ali que eu converso que já estão há 15 anos ganhando, sei lá, 10 mil reais. 15, não é normal. Só que aquela pessoa, o termostato dela, a mente dela diz que é o máximo que ela consegue. O que você percebeu que mudou na sua vida? Porque trabalhando com plano de saúde, você faturava meio X. Sim. E depois, trabalhando com, não só na parte particular, mas depois se tornando mentor, isso foi expandindo. O que você percebeu na sua mentalidade que mudou para, explodir? Você vê que interessante, né? O pensamento, as coisas que a gente pensa, na maioria das vezes, são coisas que foram colocadas para a gente, que nos ensinaram a as pensar heranças emocionais. Daquela forma, e a gente fica repetindo aquilo na nossa cabeça o tempo todo, sem às vezes parar para pensar conscientemente naqueles pensamentos, né? E aqueles pensamentos é que muitas vezes geram essas crenças. Então, eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Porque eu penso assim, dessa forma. E por que você pensa dessa forma?
aí você vai ver porque alguém te ensinou isso lá atrás e você aceitou isso como verdade. Sim. E não necessariamente é uma verdade. É uma verdade. Então, essa questão financeira, no Brasil, ela é muito forte, porque a gente tem essa cultura toda com o dinheiro e tal. Sim. Então, a sociedade já nos ensina muita coisa errada sobre o dinheiro, os pais, as mães, enfim. E a classe médica tem isso mais forte ainda do que a sociedade, por incrível que pareça. Sim. Porque a gente tem uma cultura de a medicina ser um sacerdócio, e na verdade, só que essa palavra sacerdócio, ela em algum momento ela foi deturpada. Porque o sacerdócio significa você se dedicar muito àquilo que você faz. E nesse sentido, sim, o médico é um sacerdote, ele deve exercer a medicina como sacerdócio, e deve continuar dessa forma, porque o médico ele precisa se dedicar muito à medicina. Precisa. Tem que estudar muito, tem que dedicar muito ao paciente, legal, mas o sacerdócio nunca não é caridade, né? Nunca teve nada a ver com caridade, nunca teve nada a ver com dinheiro. Então você pode se dedicar muito à sua profissão, ok, mas você pode ser muito bem valorizado em função disso e você deve, inclusive, ser muito bem valorizado. E eu, como médico, nessa cultura toda, com esses ensinamentos todos, eu tinha essa crença de que eu não poderia ganhar muito dinheiro, e aí eu me limitava e tal. E você vê que é interessante, eu comecei a atender os pacientes particulares para poder atender melhor os pacientes, não para poder ganhar mais dinheiro, mas naturalmente eu ganhei mais dinheiro. E aí o que acontece? Quando você tem essas crenças sobre o dinheiro ser ruim e você começa a ganhar mais dinheiro, acontece que você dá um jeito de se livrar. Você se livra daquele dinheiro. Então você começa a gastar tudo que você recebeu para no final das contas você não ficar com aquele peso de ter o dinheiro que você é contra e tal. Então, mais uma vez, eu precisei trabalhar muito. Você percebeu isso? A mentalidade. Essa autossabotagem? Opa. Percebi, porque chega um tempo que você fala, poxa, eu estou ganhando mais, mas o dinheiro não está sobrando mais. Eu falo que está saindo pelos dedos, né? A conta não está fechando. E isso é muito comum nos brasileiros em geral, mas mais comum, por incrível que pareça, nos médicos. Você vê, hoje o brasileiro, 70% dos brasileiros são endividados. Se você pegar só a classe médica, é 78% dos médicos. Então, os médicos são mais endividados do que a classe de uma forma geral. E isso, claramente, é essa questão da forma de pensar, das crenças e da mentalidade. Então, eu precisei trabalhar muito isso para aceitar receber um valor em troca do que eu entregava. E você foi o primeiro médico da família, né? Fui o primeiro médico, tenho um tio que é médico e tal, mas eu não tenho pai médico, não tenho mãe médica, não tenho ninguém próximo ali como médico. A minha mãe sempre trabalhou muito para conseguir pouco dinheiro e ela trouxe isso para mim, né? O dinheiro é muito difícil da gente conseguir. Muito difícil. Então, quem sou eu para ganhar muito dinheiro, atendendo ali os meus pacientes, fazendo... Você fazer uma coisa que você gosta e tem prazer e ganhar muito dinheiro em função disso, é impossível. Não pode. Ou é roubando, ou é enganando. Ou com muito suor para ganhar muito dinheiro, e não é assim. O dinheiro é uma troca, né? O dinheiro é uma energia, né? Não é assim que você ensina. Vamos falar disso, porque a gente falou disso, inclusive, na última aula que eu dei lá para os médicos. Primeira coisa, né? Eu perguntei pro ChatGPT, que a gente até falou disso lá na aula, né? Que eu tenho alguns papos profundos com o ChatGPT, eu falei isso. Sim. E eu perguntei assim, por que no Brasil... O Brasil é um país que as pessoas querem tanto ser ricas, então mega da virada, a pessoa vai lá e aposta BBB, tem o sonho de entrar e ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo é um país que odeia rico. Por quê? E aí ele me explicou que é exatamente dessa origem. A gente veio realmente de um povo que foi roubado, né? Os índios estavam aqui, os europeus vieram e roubaram. Então a gente tem uma crença de que o rico ele é mau, o rico ele é errado. E aí, o que é dinheiro? Então eu quero até que você dê aquela explicação da questão do salário, do escambo que era antes. A gente estava falando lá naquela aula. Uhum. Até comentando aí de ganhar na Sena, é engraçado que quando a pessoa ganha na Sena, na Mega Sena... Ela torra também. A grande maioria torra aquele dinheiro todo. Tem algumas pesquisas que falam que em poucos anos, a pessoa milionária, ela volta a ser pobre. Agora, por que uma pessoa que é milionária, que tem uma mentalidade milionária, se ela vai à falência, ela volta a ser milionário rápido?
É a mesma coisa. Porque ela mudou essa visão do dinheiro, né? Então, qual que é a visão que a gente tem que ter do dinheiro? O dinheiro é uma troca, né? O dinheiro é uma energia. Uma energia, antes de qualquer coisa. Então, e aí quando a gente fala que o dinheiro é uma energia, parece uma coisa mística e tal, e não é nada física, disso. Isso é física. É física, é a energia que você gasta mesmo, é o trabalho que você tem em fazer determinada coisa. Então, se você, por exemplo, planta feijão, eu vou capinar uma área aqui, vou pegar a semente do feijão, vou plantar o feijão, vou regar o feijão, vou esperar o feijão crescer, vou colher. Então, vou ter muito trabalho naquilo dali, vou colher esse feijão e vou dar esse feijão para alguma outra pessoa. Então, essa outra pessoa que recebeu aquele feijão, ela é justo isso, é uma questão de justiça, ela vai te entregar também alguma coisa que ela suou para fazer, que ela teve um trabalho, que ela gastou uma energia para fazer. Então ela vai te dar um saco de arroz que ela plantou e regou e colheu e ela vai te dar isso em troca. É uma questão justa. Agora, para a gente não ficar trocando mercadorias dessa forma, criou-se o dinheiro, que é nada mais do que um combinado. Olha, um papel, né? Você vai... Com esse papel aqui você consegue pegar um trabalho de outra pessoa e tal. Então aquele dinheiro é o quê? É a energia que a pessoa gastou, o trabalho que a pessoa fez, ou o que você fez, e que em troca desse trabalho, com aquele papel, você tem direito a algum outro trabalho, alguma outra energia. Então nesse sentido o dinheiro é energia. Você gastou energia naquilo, é justo, é uma questão de justiça. Você receber alguma coisa em troca. Então, o médico que cuida ali do seu paciente, entrega muito valor para o paciente, entrega saúde, né? A saúde tem muito valor, é natural, de novo, é uma questão de justiça, ele receber uma quantia de dinheiro. Uma quantia de dinheiro, uma energia em função daquilo, em troca daquilo. Se você não recebe, você está sendo contra um dos princípios do mundo, que é uma questão de justiça. A gente não espera que o mundo seja justo, então, é justo que você receba em função disso. Quando você passa a entender dessa forma, não, é justo que eu receba, é justo que eu entregue energia para alguém quando alguém faz alguma coisa boa para mim, a questão do dinheiro faz muito mais sentido, fica muito mais leve. Então, está tudo bem você receber um dinheiro, uma energia em troca daquela energia que você gastou. Muito bom. Disso. Eu falo, né, justo que muito custe, que muito vale. Porém, tem a questão do merecimento, que é uma questão emocional. Porque às vezes a pessoa ela tem isso no consciente. Beleza, eu estudei. Só que quando você fala pra pessoa assim, aumenta pra R$700, dá até palpitação no coração dela. Ela começa, tipo, mas de quem vai pagar? Mas será que eu sou bom o suficiente? E ela começa a achar que não pode. E o que é o merecimento? Basicamente, é o seu resultado atual. O seu nível de merecimento é o seu resultado atual. O que está na sua conta bancária hoje é proporcional ao que você acredita merecer. Fernanda, eu quero acessar um próximo nível e quero ganhar mais. Sei lá, ganho 20, 30 mil, quero ganhar 100 mil. Você vai precisar trabalhar a sua autoimagem. É muito que a gente falou da identidade, né? Do eu sou. Por quê? A pessoa que você é hoje, ou pelo menos a pessoa que você se enxerga ser, consegue este resultado. Aquele resultado que você almeja, você vai precisar se tornar não uma outra pessoa, mas vai precisar lapidar quem você nasceu para ser, a sua identidade. E muitas vezes, eu dou esse exemplo, né? A gente se perde disso. Pega um bebê de 1 ano e coloca ele na loja da Gucci e da Renner. Vai se comportar do mesmo jeito. Agora pega uma pessoa de 30 anos que foi criada numa vida extremamente pobre, escassa. Coloca na loja da Gucci, como que ela vai se comportar? Diferente, né? E é a mesma pessoa. Agora, é o que a gente falou ali das programações ali que foram ensinadas para essa pessoa. E talvez hoje você não consiga faturar ou pegar essa energia e aceitar isso porque você não foi familiar para você isso. E a gente só alcança na nossa vida aquilo que é familiar e aceita merecer proporcionalmente aquilo que a gente está acostumado. O que você percebeu assim na sua vida ou na sua mente, para que mudasse na sua vida, para poder expandir essa questão dos seus resultados em geral, assim. Fora essa questão da autoconfiança, que mais, assim, que você falou, putz, isso aqui foi uma virada de chave, expandiu, e eu enxerguei com outros olhos?
Então, a mesma questão do dinheiro, né, daquele pensamento que é nos ensinado sobre o dinheiro, é nos ensinado também sobre o merecimento, né? Então, lá atrás nos ensinam o que a gente merece ou o que a gente não merece, até onde a gente pode ou até onde a gente não pode, né? As pessoas que têm muito dinheiro são as pessoas X, são inalcançáveis, ou são pessoas que herdaram dinheiro e tal. A gente é pobre e a gente... É a gente que é pobre e não pode. A gente é pobre, então vai viver a vida inteira pobre, vai ser sempre pobre. O brasileiro é um povo sofrido, né? Que fala isso. Exato. Então a gente torna aquilo como nosso, como uma verdade, e a gente fica repetindo aquilo. E aí a gente acaba não aceitando, muitas vezes, quando a gente pode ali ter o dinheiro, a gente não aceita porque, no final das contas, eu acredito que eu não mereço, né? E isso, muitas vezes, inconsciente. Esse foi um ponto que eu precisei trabalhar muito até para poder melhorar. Porque eu percebi que, eu, encontrando a minha identidade, eu posso entregar muito valor para o meu paciente. Legal. Então, eu passei a atender o paciente ali em caráter particular, da forma como eu quisesse. Eu aceitei que eu poderia, em função disso, ser muito bem remunerado, ser muito bem valorizado, legal. Só que vê essa questão do merecimento. Então, eu entrego muito valor. Você tinha no racional, mas entrego muito valor, eu entendo racionalmente que eu posso receber muito valor, mas o meu inconsciente, será que você merece isso tudo? A sua mãe, ela teve que trabalhar muito. Será que é justo? Para ganhar pouco a vida inteira. Quem é você trabalhando aí pouco para ganhar mais do que a sua mãe e tal? Então, essa é uma coisa que precisou ou precisa ainda ser mais trabalhada, né? Comecei a estudar e colocar isso em mim lá desde 2013, então são aí 11, 12 anos e até hoje eu preciso trabalhar, até por isso eu preciso estar aí no Método Águia para me desenvolver mais sobre isso e principalmente essa questão do merecimento. Então, como que eu entendo que eu vou melhorar essa questão do meu merecimento? É percebendo que se eu entrego esse valor para as outras pessoas e que o nosso propósito é sobre as outras pessoas, e eu percebi que o meu propósito é não só ajudar os meus pacientes, mas ajudar outros pacientes, que eu consiga ajudar os outros pacientes, ajudando os médicos a atender melhor esses pacientes. Total. E aí eu percebi, poxa, as pessoas que eu consigo alcançar, assim, são muitas pessoas. Você nem tem proporção. São muitas, se for... Realmente não dá nem para perceber mensurar o tanto que a gente alcança. E aí, eu consigo trabalhar a partir daí de que, poxa, eu mereço alguma coisa em troca disso por aquela questão de justiça, de um princípio de justiça. Eu mereço receber alguma coisa em troca disso e está tudo bem. Até porque, se a gente for pensar, o meu propósito é de acordo com o que Deus colocou para mim, ele nos colocou nesse mundo para a gente fazer alguma coisa. Para ter vida em abundância, né? Uma promessa. Ele não nos colocou aqui aleatoriamente, à toa, então ele falou, vou te colocar aqui com uma missão, com um propósito X, e por ele ser abundância e não escassez, se você seguir o seu propósito, você vai ter abundância na sua vida. Então, pensando nesse raciocínio é que a gente consegue melhorar ali, talvez, o nosso merecimento. E você está lendo a Bíblia, né? Inteira? Sim. Você está em que parte? Comecei Salmos. Comecei a ler. Já está adiantado? Estou mais rápido que eu imaginava. Eu não estou lendo, eu estou estudando a Bíblia. Sim, estudando, né? Porque ler a Bíblia só, eu não entendia nada. Exato. Então, eu falei, você está usando qual? A NTLH King, ou não? Não? A King. King, eu comprei uma de estudo, a NTLH, que tem algumas explicações. Essa daí então, também tem. Porque só a Bíblia normal, às vezes você olha e fala, não entendi. Comecei a ler o ano passado, então tem um ano e pouquinho aí que eu tô lendo, já tô quase na metade, se você pegar ali, já tô em Salmos, e assim, é um modo de usar da vida. E é um livro de prosperidade, né? De manual manual da vida. Da vida. Porque... voltando para essa parte que você falou de o que Deus nos fez, né? E eu falo que é muito nítido o quanto a gente tem essa crença também do Brasil de que não é espiritual você ter prosperidade e não ter riqueza. Você tem que abandonar o dinheiro, porque senão você não tá. Sendo que Jesus, quando nasceu, por mais que ele tenha nascido na manjedoura, ele foi
presenteado com ouro, incenso e mirra. Que eram, assim, os melhores presentes possíveis. Os melhores possíveis. Tipo, um bebê ganhar, sei lá, Porsche, de hoje em dia. Ouro. Ouro. Diamantes, Bitcoin, exato. 3 Bitcoins. Então, primeiro, que se fosse para Jesus ser escasso, ele não ia ter ganhado nada. E eu está agora na parte de Salmos, eu gosto muito da parte de Provérbios, né, de Salomão, que é o homem mais rico e próspero que já existiu. E quando Deus perguntou para ele o que ele queria, né, Salomão é filho de Davi, do rei Davi, e ele tinha merecimento, porque ele era filho do rei. Quando Deus perguntou para ele o que você quer, ele falou sabedoria e conhecimento, né? Sim. E Deus falou assim, já que você não pediu dinheiro, eu vou te dar todos os bens e vou te tornar o homem mais rico que já existiu. E realmente, se você for pegar Jeff Bezos, Elon Musk, os caras são, acho que 5 vezes mais pobres do que Salomão foi na época. Sim. E nunca acho que ninguém vai superar mesmo, porque é o que Deus disse. Ou seja, Deus abençoou ele com riquezas, com prosperidade. Se riqueza e prosperidade não fosse de Deus, ele ia falar, então já que você não pediu, eu vou te abençoar com escassez. Sim. Os grandes personagens da Bíblia eram prósperos, né? Eram prósperos. Salomão. Nem sempre nasceram prósperos, né? O próprio Davi, José, por exemplo, nasceu pobre e tal, foi escravo, mas depois ele virou o rei do Egito, próspero. Então, os grandes personagens da Bíblia são prósperos. E até Jesus, ele fala muito sobre isso, sobre abundância e prosperidade, muito. E às vezes deturpa um pouco isso, né? Por exemplo, na própria passagem lá, em que ele fala que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar nas portas do céu, tiram de contexto essa frase ali para querer explicar. Hoje a gente vê isso muito, né? A pessoa faz corte ali na internet, e aí a gente vê, tirou de contexto, não é bem assim. Mas sempre foi assim, né? Desde a Bíblia, né, se faz isso. Então a gente tem que entender o contexto que ele falava. Nesse momento, por exemplo, ele estava explicando que a pessoa não pode ele fala sobre isso, né? Você não pode ter 2 senhores. Você não pode adorar o dinheiro, né? Não tem como você seguir 2 senhores, você segue um senhor só. Então, se você seguir o dinheiro, não tem como você seguir a Deus. Então, nesse sentido, aquele rico especificamente naquele momento preferiu seguir o Deus da riqueza. Que é a história que antes dele falar essa frase, é toda essa história do homem rico. Toda essa história do homem, um homem que chegou para ele rico e tal, e Jesus falou, larga tudo e me segue. Estava testando ele. Tem riqueza maior do que seguir Jesus? Não tem. Mas esse homem rico preferiu seguir a riqueza dele material e, não é sobre isso. E Deus explica. E Jesus explica isso, né? Jesus, em várias passagens, explica, por exemplo, essa questão de você não precisa seguir o Deus da riqueza, não deve procurar o dinheiro. Por quê? Porque se você seguir o reino, o caminho do reino... Tudo mais você será acrescentado. Como os lírios do campo. O lírio não precisa querer ter bens materiais para Deus dar a beleza. Essa passagem é muito, muito incrível, porque... Os pássaros não precisam colher o alimento para Deus dar o alimento para ele. Então, da mesma forma, a gente não precisa buscar como eu vou comprar as melhores roupas, como que eu vou comprar os melhores alimentos. Não. Siga o reino, siga o que está escrito nas palavras, siga o que Jesus nos ensinou, né? Que o resto virá. Então, é sempre sobre isso, é sempre sobre você entregar o melhor ao próspero, sobre você seguir o seu propósito, e a questão financeira, material, é uma consequência. Vai vir, e é natural que venha, e a gente precisa aceitá-la. É questão de princípio. Então, se você seguir o seu propósito, o bem material vai vir, porque Deus, Jesus, é sobre abundância, não é sobre escassez. Então, ele não queria que você fosse pobre e só se for pobre você vai entrar no reino dos céus. Não. Se você seguir Jesus, todo o material, todos os bens vos serão acrescentados e você terá depois o reino dos céus. Inclusive, o reino dos céus, Apocalipse, fala que as ruas são feitas de ouro. Quando eu li essa passagem, minha cabeça explodiu. Porque eu falei assim, caraca, a gente acha que bom, né? Alguns lugares, né? Mas o reino dos céus, o chão é o piche. Sim. Tem noção? O ouro é o piche. O piche que a gente pisa, lá é o ouro, que é o lugar, é o ouro. O que mais vale pra gente aqui? O ouro. Sim. Tem noção disso? Que lá o nosso piche é o nosso ouro aqui. É absurdo. Quando eu li essa passagem, minha cabeça explodiu. E aí, quando você percebe que
é sobre a vida eterna, não é sobre aqui é uma passagem, a gente não é daqui, a gente só está aqui para cumprir propósito e voltar, a gente percebe que às vezes a gente se apega do dinheiro à matéria de uma forma tão grande, sendo que lá aquilo não é relevante. Na verdade, a gente vai ter... Se o ouro é o chão, o que tem lá? A gente não conhece. Às vezes, como médico, tem alguns momentos interessantes, né? Lá no meu início, eu tratava de crianças e tal. Hoje eu só trato adultos, mas às vezes me questionava assim, poxa, por que Deus permite, por exemplo, uma criança ter uma doença grave ali, ter uma leucemia e tal, e chegar a falecer e tal. A gente não sabe os propósitos que Deus tem para cada pessoa e tal, não vou conseguir te explicar isso. Mas, por exemplo, o que a gente sabe é que para uma criança a vida é muito legal, para a gente a vida é muito boa, é muito importante e tal, mas o reino é muito melhor do que a vida, né? Então, se o propósito de Deus para aquela criança era muito mais sobre o reino do que sobre a vida. Uau. Pô, tá muito bom. Se ela vai viver pouco, é porque ela tem pouca missão para cumprir, né? E aí, mas você me garante que uma criança vai para o reino dos céus? Com certeza, né? Isso está escrito também, né? Seja como as crianças, porque delas é o reino. Inclusive, que interessante também. Você sabe o que é isso aqui? O quê? Como é que chama esse negócio aqui do gogó? homem? O gogó. Como é que ele é chamado? Pomo de Adão, né? É verdade. É a maçã de Adão. Porque ele engasgou. O Adão comeu a maçã, engasgou aqui e chama-se isso aqui de pomo de Adão. Isso aqui aparece no homem ali na adolescência, né? Lá para os 13, 14, 15 anos. E a maçã que Adão comeu era sobre a árvore do bem e do mal. Então, uau, que é nessa fase que o menino começa a conhecer. Depois que o menino começa a conhecer o bem e o mal. Antes daquilo, o menino é da pureza. O reino dos céus é para quem tem a pureza. Caramba. Por isso que se você for como uma criança, o reino dos céus é para você. Então, para a criança, isso assim como a menina começa a menstruar com 12, 13... que é quando ela pode sentir as dores do parto. Exato. Que então, é o castigo da mulher. Quando começa a ler, conhecer o bem e o mal, e quando ela pode fazer o mal. Antes disso, a criança é pureza pura. Então, a questão é muito mais sobre o reino do que sobre essa vida. A gente deve seguir o que nos foi ensinado aqui nessa vida, que, de novo, é muito mais sobre entregar ao próximo. Por quê? Porque assim a gente vai alcançar o reino e lá, assim, é a total abundância e tal. Eu falo que a gente tem que ser famoso no céu. Às vezes as pessoas elas ficam aqui nessa vida buscando ter fama, ter sucesso, agradar homens, pessoas. E por conta disso, essa pessoa ela fica com a autoestima baixa, com a identidade não ativada, o merecimento não ativado, porque não sabe quem é e fica tentando agradar todo mundo. Só que o nosso objetivo tem que ser, quando estiver lá, em cima no Reino dos Céus, Deus nos olhar nos olhos, Jesus nos olhar nos olhos e falar assim, eu te conheço. Né, servo bom e fiel, filho amado. Sim. Ser famosa nos céus. Agora, o que adianta você ser famosa na terra e lá nos céus Deus vai falar, não te conheço? Porque isso é uma coisa, inclusive, que a Bíblia ela fala de uma forma muito específica. O povo acha que de Jesus é tipo assim, bonzinho de passar a mão na cabeça de todo mundo. Não, se você não me confessar diante aos homens, eu não te confessarei diante ao meu Pai. E aí vem uma dúvida muito grande que eu queria aproveitar e te perguntar. Muita gente me pergunta, bom, se eu seguir o meu propósito, o que Deus determinou para mim, eu vou conseguir ajudar as pessoas e tal, e, bom, Deus vai me querer lá próximo a Ele. Como que eu encontro o meu propósito? O que eu sempre falo do propósito. O propósito, ele tem intimidade com as suas feridas. Às vezes você não enxerga ainda porque não virou uma cicatriz. Tem que virar primeiro uma cicatriz para você enxergar, porque às vezes você está cego. Eu jamais cumpriria hoje o meu propósito, que é realmente trabalhar a mentalidade das pessoas e ativar o merecimento, que eu falo que eu quero uma geração de pessoas merecedoras. Inclusive, ontem eu recebi uma foto, depois eu te mostro, do Érico, que é um mentorado nosso em comum, que o Tomás até se emocionou, que é a foto do o notebook, a minha cara lá, o vídeo passando, de vibração. Aí tá o filhinho do Érico, assim, com a bebezinha e a mulher dele, tipo, a família inteira. Legal. Eu falei, caramba, o menino tem, tipo, 3 anos e tá ouvindo sobre vibração. Legal. Ou seja, cumprindo meu propósito, porque não é sobre o Érico, é sobre
filhos e filhos dos filhos dele. Sim, toda uma geração. Só que eu nunca poderia cumprir o meu propósito se eu não tivesse curado as feridas emocionais da Fernanda, que o que eu mais tenho é ferida emocional, que foi tratada desde sempre. E geralmente o propósito, ele tá naquilo que você não quer ver. Então, quais eram as feridas da Fernanda arreganhadas? Tipo, abertas, sangrando. Minha mãe, quando ela contou pro meu pai que estava grávida, ela tinha um relacionamento com ele, não era nada sério. Ele pediu para ela abortar na barriga. Ou seja, eu sofri a primeira rejeição, a Rita, né? A rejeição, indiferença, justiça, traição e abandono na barriga. E eu sou fruto de uma traição, né? Meu pai era casado, já tinha 2 filhos, mais velho. Minha mãe era só um casinho. Ou seja, a rejeição ali. Minha mãe quase foi expulsa de casa, então ela teve que me criar ali sozinha. Logo na primeira infância, ali no início, com 3 aninhos, teve alopécia, queda de cabelos e pelos, e aí eu tinha muitas falhas, tomava injeção na cabeça. Meus dentes ficaram podres, preto mesmo, então eu sofri bullying na escola, gordinha, enfim, bullying na autoestima, na autoimagem, assim, absurda. Eu tava conversando hoje até com a minha manicure, a gente tava falando de relacionamento, eu falei assim, cara, meu primeiro namorado, eu namorei com ele 2 anos sem gostar dele. Aí, como assim você namorou 2 anos sem gostar do cara? Porque as pessoas falam assim, vocês formam um lindo casal. Aí a gente namorou. Ele gostava de mim, eu não gostava dele. E a gente ficou 2 anos. Aí ela falou, eu não consigo imaginar você aceitando menos do que você merece na sua vida. Eu falei, então, mas eu aceitava. E aí eu aceitava amizades que me colocavam pra baixo, relacionamentos que eu não era feliz, bullying. Se isso tudo fosse uma ferida, eu ia conseguir cumprir meu propósito? Não. Ainda ia machucar. Depois que cicatriza, você fala assim, caramba, acho que todo mundo tem que se sentir como eu tô me sentindo. E óbvio, né? O propósito não necessariamente é a sua profissão. Você pode cumprir o seu propósito fazendo ofícios diferentes. Tanto é que uma das minhas formações lá atrás, com 17 anos, eu fiz faculdade de moda. Você sabia disso? Você já me contou. Já te contei, né? E na faculdade de moda, trabalhei 7 anos fazendo vitrine de lojas. E o que eu mais gostava não era fazer vitrine, sabe o que era? Conversar com as vendedoras. E ficar direcionando elas, ajudando elas. Sim. Ou seja, eu cumpri meu propósito? Sim, mas não no ofício. Qual que é a grande virada? Quando você consegue atrelar o ofício ao propósito. Que aí você é bem pago para aquilo que você foi chamado. E quando você está trabalhando com o seu propósito, você se torna o melhor naquilo. Porque não tem como você não ser bom. Porque você está cumprindo aquilo que você foi chamado. E as coisas que eu passei na minha vida, as feridas, foram treinamento. É isso aí. Foi um treinamento. Então, assim, quando a gente começa a olhar aqui tudo que a gente passou, às vezes a gente olha pelo lado vitimista. Eu sofri. Vou te falar uma coisa, todo mundo sofreu. Todo mundo tem uma história triste. Deus não escolhe os preparados. É isso. Ele capacita os escolhidos. Os escolhidos. Então ele foi te treinando para você chegar onde você chegou. E o propósito não é sobre destino. Você não chegou no seu propósito. Não. Você caminha no caminho do seu propósito. Então tudo que você teve que passar já foi te direcionando ali para o seu propósito. E fica nítido, né? E hoje você percebe que vive sim esse seu propósito, mas onde você vai chegar, você nem imagina. Eu não sei, exato. E você vai chegar muito longe. Amém. Eu sei. Amém, é só o começo. E eu sei que é um treinamento ainda maior. A gente teve uma promessa, uma revelação depois de conta dos bastidores, espiritual, sobre próximos passos. E eu sei que isso que eu vivo hoje é um treinamento para algo maior. Sim, sempre vai ser Deus te preparando para você seguir o seu caminho. Então, eu, por exemplo, fiquei lá no meu consultório particular, atendendo os meus pacientes. Bom, poderia imaginar que aquele era o fim do meu propósito. Não, meu propósito aqui é ajudar meus pacientes. E aí eu percebi que não, meu propósito ainda é um caminho longo a seguir. Então eu passei a ensinar os colegas médicos como que eles poderiam fazer aquilo que eu fazia, como que enfrentar aqueles medos lá. Exatamente, como que eles poderiam ajudar mais os pacientes deles, como que eles poderiam ser valorizados em função disso, e enfim, e
trabalhar. E aí eu comecei a ensiná-los, isso é interessante, eu comecei a ensiná-los sobre gestão. Olha, você precisa aprender gestão e marketing para você captar os seus pacientes e conseguir ficar livre dos planos de saúde. Funcionou? Não. Por quê? Porque eles não tinham mudado a mentalidade deles. E aí eu comecei, por exemplo, ali na mentoria, fazer uma reunião por semana para ensinar eles as técnicas. Ensinar eles a fazer. Eu mudei quando eu parei de fazer e fui para a mentalidade. Mas aí, quando eu fui passar para os colegas... Você fez o contrário. Eu fui no fazer. E aí eu percebi, opa, não é isso. Eu não mudei assim, como que eles vão mudar? Vai funcionar. Então eu passei a fazer 2 reuniões na semana, basicamente uma sobre mentalidade e outra sobre o fazer. Aí, pum, aí os colegas começaram a voar muito. E aí, inclusive, você tem me ajudado muito nisso, né? Você tem ajudado os colegas médicos ali também a mudar essa mentalidade e prosperar. Tem muitos colegas hoje que são águias e têm resultados incríveis, né? Temos muitos em comum, muitos mesmo. Inclusive, muito obrigada, sou muito grato pela sua vida. Eu que agradeço você ajudar aí os colegas. E são pessoas incríveis, e eu estava conversando isso com o Tomás, acho que foi semana passada, e eu até compartilhei com você isso. Que não é à toa, né, que a gente se conectou, porque se a gente tem uma missão de transformar uma geração de pessoas merecedoras, nada melhor do que transformar a mentalidade dos médicos, porque os médicos, eles estão na linha de frente da sociedade. O impacto que um médico tem ali, e você só dá o que você tem. Se você tiver uma mentalidade fechada, escassa, uma autoestima baixa, você vai passar para o seu paciente aquilo que você é. Não o que você faz, mas quem você é, principalmente. Quantas vezes já entrei num consultório e a pessoa nem olhou para a cara? Mas não é sobre mim, é sobre como ela se sente ali. E eu percebo muito isso, assim, os depoimentos de, nossa, Fê, o meu paciente está me elogiando ainda mais. E, obviamente, resultados. Aí vem uma confiança e aí começa a cobrar mais. Sim. Então, assim, eu lembro a Gisele. A Gisele é uma médica que ela estava... Não sei se você lembra da Gisele Trasferati. Ela foi até no evento. A Gisele, ela era... plantonista de neonatologia do Santa Joana há 16 anos. Ela estava querendo sair e não conseguia. E ela estava iniciando com consultório, cobrava ali, sei lá, 350, 400. Hoje em dia ela cobra 750, 800 reais na consulta. Ela conseguia fazer isso antes? Não, e ela saiu, né? Em 3 meses depois de mentoria, ela conseguiu fazer a transição de carreira. Saiu do hospital. E ela era CLT e ganhava bem. Saiu. Agora, será que ela ia conseguir, só com a parte técnica, aumentar nesse nível? Não. Merecimento, ela ia se sentindo incapaz. Sim. E aí agora ela consegue atender bem os pacientes. Ela não tem agenda, tá? Fui marcar pra Cléo, não tinha horário. Pois é. Não tem mais agenda. Ela atende com qualidade os pacientes, ela tem mais qualidade de vida e ela cuida da saúde. Os médicos no Brasil hoje estão doentes. E agora você imagina um médico doente querendo cuidar dos doentes. Não, você não dá o que você não tem. O médico precisa cuidar dele primeiro, para depois ele conseguir cuidar bem dos pacientes. E para ele fazer isso, ele precisa aprender gestão, aprender a fazer mas precisa também mudar a mentalidade. A base, né? Eu falo que a mentalidade, ela é a base. Óbvio, né? O fazer também é importante, mas uma pergunta que eu sempre faço, né? Você acha que você vai conquistar todos esses objetivos no ano? A gente está em janeiro, final de janeiro. Ano novo, vida nova. Será? Você vai se tornar uma nova pessoa? Será que você vai conquistar esses objetivos desse ano finalmente lá em dezembro? Você vai estar feliz? Ah, não. Continuando com essa mentalidade? Não, acho que não. Por quê? Porque se tivesse que alcançar, você já tinha alcançado. Sim. E eu quero que você fale o seguinte, como é que está sendo, porque você ainda está fazendo o Método Águia para você, assim, sua experiência, como que está sendo aí as sessões, ferramentas? Então, e aí dentro deste preparo, né, que Deus prepara os escolhidos, eu estou sendo preparado e Ele colocou você na minha vida para me ajudar nesse preparo. Então, desde que eu te conheci, principalmente desde depois que eu entrei no Método Águia, a minha mentalidade que eu já venho trabalhando há 11 anos fez uma reviravolta muito grande, até porque nós somos 3, né? Nós somos corpo, mente e espírito. E não dá para a gente trabalhar, ou os resultados são pequenos quando a gente trabalha um só.
Bom, se eu trabalhar só o corpo ali, não trabalhar a mentalidade, não trabalhar o espírito, eu vou ter um resultado. Agora, se eu trabalhar o corpo, trabalhar a mente e trabalhar o espírito, os resultados são, assim, exponenciais. E aí, no método Águia, eu percebi que a gente não trabalha só a mente, a gente trabalha a questão espiritual também. Sim. E aí eu já venho trabalhando essa questão espiritual há algum tempo, né? Já venho estudando a Bíblia ali desde o ano passado, mas naquela última sessão, semana passada, né? Semana passada ali do método Águia, a mudança, a sensibilidade espiritual que eu vivi naquele momento foi algo assim que eu nunca vivi antes e ali mudou. A minha vida mudou depois daquele momento. Uau. E mudou espiritualmente, quer dizer, no nível mais alto de todos. E aí, mudando espiritualmente, a mentalidade muda, o corpo muda, tudo muda e os resultados acompanham, né? Total. Então, agradeço primeiro a Deus por ter te colocado no meu caminho, mas já estava escrito, já estava preparado que nesse meu caminho eu precisaria ter esse preparo e que você tem me ajudado muito. Já agradeço mais uma vez. E foi, assim, realmente um grande divisor de águas para mim, entrar no método Águia e aprender tudo que eu tenho aprendido aí com você. A gente só está na terceira sessão. São 12. Não dá nem para imaginar. A gente nem começou, eu posso dizer que o melhor está por vir. E é tão incrível isso, porque sabe que nas minhas orações, todos os dias eu falo para que Deus me conecte com as pessoas certas e que estão no momento certo de passar pelo método Águia. Porque é um processo muito profundo. Você já fez muitas coisas no desenvolvimento pessoal, você sabe que existem muitas metodologias. Só que o método Águia, ele foi um chamado espiritual, principalmente, né? Inclusive esse nome é por causa de Isaías, da passagem de Isaías, que fala que a gente precisa correr, que os filhos de Deus, eles correm, não se cansam, voam alto como águias. E eu sonhei com águias, então foi uma profecia que eu recebi. E algumas ferramentas, Deus foi me orientando em sonho. Eu tenho essa questão do sonho muito forte. Então, o processo do método Águia, ele é realmente para trazer a ativação desses 3 pilares: corpo, mente e espírito. O que é o corpo? É o fazer, é a saúde, realmente, é você... as coisas materiais também que a gente alcança tá no corpo, né? Tá aqui. Físico. No físico. A mentalidade, que são a parte das crenças. E a parte espiritual, que não é a religião. Isso é importante a gente falar, que as pessoas, elas confundem espiritualidade com religiosidade. Eu olho a espiritualidade com a parte mística. Eu falo que quanto mais eu estudo a neurociência, mais eu entendo a Bíblia. Quanto mais estudo a Bíblia, mais eu entendo a neurociência. Sim. Porque é um conhecimento milenar. Tá tudo lá, gente. Todos os livros de mentalidade, se você for procurar mesmo, tá lá na Bíblia. Você percebeu isso? Livros tipo Segredos da Mente Milionária. Sim, tá Provérbios. Tudo lá. Tá tudo ali. Porque são princípios, né? São coisas que funcionavam há 3 mil anos, quando foi escrita ali parte da Bíblia. Princípios. Funcionou na época de Jesus, funciona hoje e vai funcionar daqui a 2 mil anos. Porque a Bíblia, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Sim. Então, assim, princípios é muito melhor do que regras. Então, no método Águia, a gente ensina princípios, leis, e as leis universais, as leis espirituais, eu falo que elas exercem um poder sobre nós, a gente acreditando ou não. A diferença é que se você não dominar um princípio, ele vai dominar sobre você. Sim. Assim como eu dou o exemplo da lei da gravidade, né? Eu preciso acreditar que se eu jogar esse copo, ele vai cair? Eu não vou jogar. Da caneta eu jogo, a copa eu não vou jogar. Não, ele vai cair. Tem gente que fala, não, mas beleza, vamos jogar da ponte. Tá bom, mas eu não acredito, vai cair. Então, se você não dominar os princípios da vida... Então, o método Águia é um estilo de vida novo, uma nova visão. Você percebeu, tipo, depois daquela aula da vibração, você começou a enxergar de outra forma? Tudo. A vida é um óculos, né, que você coloca. Você vê, eu tô aqui no Mindcast. Tá no Mindcast. Olha que interessante. Vibrou alto. Eu vou fazer um evento presencial agora em março, 29 e 30 de março, para os médicos, né? E lá eu vou lançar o meu livro, um livro que eu tô finalizando, que é para ajudar os médicos. Uau, qual é o nome? Pode falar ou não pode? Não, o nome ainda Depois não. Depois ele conta. Mas o que é o livro? Exatamente isso que você falou. São os princípios para o médico. Que, claro, são os princípios para todos, mas eu falei especificamente para os colegas médicos. Então, são os princípios que os médicos devem seguir para ter uma vida mais
próspera e seguindo o caminho, o propósito e tal. Que demais. Então, são todos esses princípios. Nem sabia disso. Essa é a novidade. Que demais. Vou lançar lá nesse evento ao vivo. Então são esses princípios. E a gente vem falando aqui durante esses minutos sobre Deus, sobre religiosidade, sem falar de religião. A minha religião é uma, a sua é outra. Espiritualidade, exato. E não é sobre religião nenhuma, é sobre a fonte, né? Espiritualidade e sobre esses princípios. Então, que dia que é o evento? Fala aí. Dia 29 e 30 de março, em Alphaville, para todos os médicos que querem entregar valor para os seus pacientes e serem muito bem valorizados em função disso. Eu estarei lá, inclusive, palestrando. Eu não vejo a hora, porque vai ser incrível. A gente vai encontrar alguns alunos que a gente não conhece pessoalmente, né? Mentorados que a gente não conhece, só fica lá no Meet, no Zoom. E, assim, a questão dos princípios muda a vida. Quando a gente entende e domina eles, tudo muda. Inclusive, um dos princípios é o princípio da honra. Eu quero trazer um presente para você. Oh, que legal! Tem que abrir, hein? Sim, claro. Homem águia merece um presente. Oh, que bacana, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado, Tomás. Espero que você goste. Quem escolheu foi meu marido, tá, gente? Mentira, eu ajudei também. Mas o Tomás tem bom gosto. A caixinha eu já gostei. Gostou? Vamos ver. Bonito? É bonito, eu vi. Tá bem legal. Fazendo um unboxing aqui do recebido. Faz como é o nome daquele negócio que os blogueiras falam? Uau! Gostou? Isso aqui é pra mim mesmo? Você não é merecedor? Eu sou. Então, um homem águia. Recebo de bom grado, muito obrigado. O relógio, deixa eu ver, porque eu não vi não, pessoalmente. Bonito, eu só vi na foto que o Tomás foi lá comprar. Obrigado. Aí eu não quis abrir a caixa. Uau! E na semana passada, no nosso encontro Gostou? lá, demais, muito bonito. Eu visualizei um relógio. É verdade. Visualizei um relógio. E era isso aqui, então. É verdade. Tá vendo? Está se materializando tudo que eu. Semana passada? Semana passada. E aí, eu vou falar o que eu falei pra você muito na obrigado. ferramenta. É o presente de Deus pra você, pra dizer que você é um filho amado e merecedor. Aceito, recebo. Interessante que. E aí fica um recado para todo mundo. É muito mais sobre servir mesmo do que qualquer outra coisa, né? Então, eu percebi que você poderia ajudar muito ali os meus colegas, e aí eu fiz questão de que você entrasse ali no meu ecossistema e você, enfim, conseguisse prosperar em função disso. E aquilo para mim foi muito mais para servir a você, para liberar essa prosperidade para vocês. Amém. Do que qualquer outra coisa. Eu sabendo, claro, que você ia ajudar ali os colegas. E depois tudo isso volta para a gente. Amém. Né? Olha como que volta, não só no físico, né, mas no mental e no espiritual. Vibração, energia. Como foi semana passada, o retorno que eu tive assim, foi impressionante. Então, obrigado mais uma vez, não só pelo presente, mas por tudo que você tem feito. Obrigada. Aí. Nossa amizade, na que nossa é linda. vida, na nossa família, né? Não só para mim, mas para minha família, para Vanessa Potel e para a pequena Luísa agora. Que, afinal, quando a gente muda, nós somos os que menos são abençoados. Quem mais sai ganhando são os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, nossa família, marido, esposa. E assim, parabéns por se permitir viver essa transformação. Obrigada novamente por me dar o espaço, por me permitir ajudar essas pessoas. E é só o começo. Sem dúvida. Vamos voar cada vez mais alto. Sem dúvida. E eu quero que você diga aqui um recado para as pessoas que querem mudar a mentalidade, querem fazer o método Águia, às vezes falam assim, não sei se isso vai mudar minha vida, se é a mentalidade mesmo, se eu acho que eu tenho que fazer uma próxima formação. Qual recado você quer dar para encorajar essas pessoas de mudar a mentalidade? O método Águia, ele é completo de novo, então não é só sobre mentalidade, é sobre mentalidade, espírito, físico, então é sobre mudança de vida. Se você quer ter resultados diferentes, se você quer alcançar um próximo nível, se você quer, enfim, atingir o seu propósito, porque você veio aqui nessa vida e servir e ser muito bem recompensado e alcançar a prosperidade e muito mais, o método Águia faz muito sentido e realmente muda e transforma as nossas vidas. E eu digo não só por mim, transformou muito a minha vida,
mas pelos meus alunos, que você também já transformou, que eles dão feedback frequentemente, inclusive no nosso grupo. Tem um grupo de médicos lá com 450 Uau. médicos já transformados, e alguns deles no método Águia, e todos eles falam sempre, deixam depoimentos lá, que o método Águia ajudou, transformou a vida deles. Então, não é se você vai melhorar depois do método Águia, é quando você vai melhorar. Já entre no método Águia agora, porque a transformação é, sem dúvida, muito grande. Uau, muito obrigada. Palmas. Amei nosso bate-papo. Estejam no evento do Kelson. 29 e 30 de março em Alphaville. A vanguarda da medicina. O médico que quer estar na vanguarda, estar na frente, é lá que a gente vai aprender a estar na vanguarda. Então, não perde tempo, não. Esteja lá. Muito obrigada. Amei. Muito obrigada pelo papo, por tudo, pela essa troca. Depois a gente marca um episódio 2, porque rendeu. Tem muito mais coisa pra gente falar. Inclusive, a gente vai marcar nosso almoço, que a gente vai fazer semana passada, mas a agenda não deu, mas a gente vai marcar. E muito obrigada a você que esteve aqui com a gente, escutando, aprendendo com mais um Mindcast. Inclusive, reassista esse episódio, anota que muita coisa que a gente falou ali você vai poder aplicar na sua vida. E se você tiver interesse para saber mais sobre a metodologia, clica aqui, tem um link, formulário. Em breve eu te espero. Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.